Bem-vindos a mais uma live aqui da editora, né? Todas as quintas-feiras eu e Gisele estamos aqui falando sobre dicas e insights do mundo editorial. E faz umas 2 semanas que a gente está trazendo aqui as perguntas e respostas da série Jornada do Escritor. E hoje nós vamos trazer um tema muito bacana, né? Ontem à noite a gente fez lá na Rede Vizinha a live completa. E quinta-feira de manhã, nas lives do Café com Palavras, a gente traz as 5 dúvidas, 5 perguntas que a nossa audiência, os nossos escritores trazem para nós aqui na editora, para que você possa ficar mais sintonizado e pegar o resumo de tudo que foi falado na live lá da Rede Vizinha, né? Vou chamar a Gisele aqui para entrar na live com a gente sobre, né, fazendo um resumão do que a gente trouxe na live de ontem. Nós vamos falar sobre a questão da temida página em branco, né? Como começar a escrever, como você vence a procrastinação, vence o perfeccionismo e vence, e principalmente, vença a temida página em branco. A temida página em branco, ela acontece para todo e qualquer escritor, seja ele um escritor iniciante, seja ele um escritor experiente. Ela acontece por quê? Porque nós somos seres humanos e nem todos os dias nós estamos preparados, motivados, inspirados para escrever. E nessas 5 perguntas e respostas que a gente vai trazer na live de hoje, nós vamos mostrar para você o caminho das pedras para que você possa resolver de vez essa questão. Bom dia, Gisele, tudo bem? Bom dia, pessoal. Bom dia. Muito bom estar aqui com vocês de novo e vamos lá, vamos conversar então sobre página em branco. E aí a pergunta primeira que eu vou te fazer, e que nossos escritores, mentorados e audiência sempre faz é: por que é tão difícil começar a escrever, Gisele? Então, pessoal, por que geralmente é tão difícil começar a escrever? Geralmente esse medo, o medo de você começar a escrever, essa dificuldade, ela está relacionada ao medo de você errar. É o medo de que alguém não vai gostar do que você escreveu, o medo que alguém não vai, que ninguém vai ler o que você escreveu. Isso nada mais é do que uma autocobrança, né? Você mesmo, você cobrando de você mesmo. Qual é a dica para isso, então, assim, para essa questão de você começar a perder este medo? É você se permitir escrever sem buscar nem a perfeição, nem buscar agradar alguém. Esse é o primeiro passo para que você possa, assim, então, começar a superar essa barreira. É como a gente fala, o papel aceita qualquer coisa e o papel não te condena, o papel não te aponta o dedo, o papel não te critica. Então, o primeiro passo para você começar a perder esse medo de escrever, esse medo de que alguém não vai gostar, é simplesmente escrever para ninguém, né? É legal, né? Porque a gente fala também de permitir-se errar, escrever sem julgamentos, né? Quando você permite-se errar e escreve sem julgamentos, naturalmente você desperta um interesse do teu próprio cérebro para que aconteça. E à medida que você vai escrevendo, você vai se motivando e inspirando cada vez mais para escrever, né, Gisele? Isso. A segunda pergunta, vencendo o medo de errar, vencendo a perfeição, como criar um hábito de escrita? Então, tem várias formas de se criar um hábito de escrita, mas assim, uma forma muito tranquila e muito fácil de você poder adotar para sua vida é definir, primeiro você define um horário todos os dias para escrever um pouco. Mesmo que seja só alguns poucos minutos, mas é um horário que você vai sentar e vai escrever. Nessa hora a gente fala que o quê? Você ter essa consistência de escrever todos os dias, você desenvolver esse hábito de escrever todos os dias é mais importante num primeiro momento do que a quantidade de palavras ou texto que você está escrevendo. Existem escritores que são famosos, que são muito conhecidos, que eles escrevem todos os dias. Eles aproveitam tudo que foi escrito? Não. Muita coisa eles não aproveitam. Mas o que eles fazem? Eles dão vazão a tudo que eles têm na mente deles para que possa abrir espaço para que a criatividade e para que a inspiração floresça.
Porque não tem como a gente criar novas ideias dentro de uma cabeça que está muito cheia e muito atribulada. Então, use essa escrita diária como se fosse uma válvula de escape, para que você consiga fazer essa vazão de ideias, para que você possa desenvolver e criar ideias novas, né? Muito bom, né? Aquela questão, né? Quer deixar a mente sem se preocupar, libere ela para receber de novo, né? E uma das formas de você fazer isso acontecer é colocar as ideias no papel, num bloco de notas, num editor de texto, enfim. Quando você coloca, transfere teu pensamento da mente para o papel, você fica menos preocupado com o esquecimento depois. A terceira pergunta, Gisele. Todo texto deve começar com planejamento detalhado? Não necessariamente. Vai muito de escritor para escritor, vai muito de pessoa para pessoa. Tem algumas pessoas que preferem sim ter tudo muito organizadinho, já os resumos, como a gente falou na live ontem, é uma ideia de organização para que você consiga organizar suas ideias. Então, você ter listas, você ter pequenos resumos, pequenas palavras, é uma possibilidade, mas tem pessoas que funcionam muito melhor deixando a escrita fluir livremente. Então, escrevendo de forma mais intuitiva, desenvolvendo esse enredo, geralmente são as pessoas que elas não têm pressa para escrever. Então, elas vão desenvolvendo o enredo à medida que elas vão escrevendo. E também não é um problema, porque cada um é particular, cada um é um ser particular. Então, cada um vai desenvolver essa história de uma forma diferente, as suas histórias de formas diferentes. O que é legal? É você encontrar o seu método. É um método mais organizado? Ótimo. É um método mais livre e criativo? Ótimo também. Né? Mas é deixar claro que, às vezes, o que serve para um não vai servir para os outros. E aí você tem que conseguir encontrar o seu caminho. Planejamento é fundamental, mas não serve para todos. Lembrando que, claro, o mínimo de planejamento para poder estruturar um livro ele é importante. Só que também, se o planejamento te faz procrastinar e não te faz seguir adiante, muitas vezes é porque não serve para você. Então, a escrita livre, a escrita criativa, ela vai fazer com que você se torne escritor da sua própria história. A quarta pergunta é: quanto tempo eu devo dedicar ao primeiro rascunho? Então, ele varia muito de acordo com a rotina de cada escritor. O ideal é que você avance, né? Sem tanta pressa, sem você ficar se apressando demais, mas sem parar, né? Sem parar, porque quando você começa a parar, você começa a procrastinar, depois eu faço, e esse depois nunca chega. Então, o ideal é você começar e você ir fazendo todos os dias. Ah, hoje eu não consigo 10 minutos, então faça pelo menos 5, mas não deixe de fazer. Para quê? Para que você não faça o seu projeto parar. Então, o importante é você começar e seguir até finalizar. Pode ser, às vezes, um pouco mais rápido, pode ser um pouco mais lento. Nós temos um escritor hoje que ele está escrevendo um livro sobre vendas, que é um exemplo bem legal de trazer. Ele estava todo atribulado com um monte de coisa, fazendo um monte de coisas ao mesmo tempo e tal. E aí, de repente, ele pegou e ele disse assim, eu não estou conseguindo, eu não estou conseguindo, eu não estou conseguindo. Até que aconteceu uma semana que ele teve uma semana mais livre. Ele sentou e naquela semana ele conseguiu escrever o livro inteiro. Então o tempo é de acordo com cada escritor. Às vezes você vai ter um tempo mais livre e você vai ter uma inspiração de você conseguir escrever 80% do seu livro e aqueles 20 que estão faltando vai poder levar, às vezes vai levar 2 meses para ficar pronto. E não tem problema. O único problema é se você decidir marcar, começou a escrever o livro e já marcou o lançamento antes de você ter o livro finalizado. Aí é um problema. Mas se não for esse o caso, você consegue escrever o seu livro dentro do seu tempo. O importante é só não parar. Talvez a ansiedade faz parte do processo de escrita, né? Muitos escritores acabam ficando ansiosos, mas por colocar impressões de outras coisas, de outros projetos de vida que estão atribulados junto com a escrita. E aí é fundamental priorizar o que é mais importante e urgente para que você tenha um tempo dedicado, maior dedicado. Mas, como você muito bem colocou aqui, varia de escritor para escritor e não necessariamente um livro tem uma receita de bolo que ele tem que ser escrito em 6 meses, em 2 meses, em 1 ano. Depende de escritor para escritor e, claro, que você faça a entrega da sua mensagem. A última pergunta é, Gisele,
O que fazer se eu não gostar do que eu escrevi? Se você não gostar do que você escreveu, revise, reescreva. Isso faz parte do processo, né? O importante é que você tem que ter alguma coisa para revisar e para reescrever. Se você não tiver nada, da onde que você vai, o que você vai corrigir se você não tem nada para corrigir? Então, o importante é você colocar sim as versões no papel, reler, reescrever, reeditar. Você vai fazer ajustes no seu texto, porque lembrem, nenhum texto nasce perfeito, nenhum texto termina perfeito. Essa é uma coisa que é muito importante a gente colocar. Nenhum texto vai terminar perfeito. Toda vez que você ler o seu texto, você vai encontrar mais alguma coisa para arrumar, você vai encontrar mais alguma coisa para ajustar. Por quê? Porque vai depender do seu momento, o que você está passando no momento em que você lê. Então, se você estiver tentando buscar a perfeição, você nunca vai publicar esse livro. Você vai sim ter que pegar e se sentir satisfeito com o que você está entregando, mas não busque a perfeição. Se você estiver buscando a perfeição, gente, sinceramente, nunca vai ser publicado. Porque sempre vai ter alguma coisa para melhorar. Toda vez que você lê o livro, vai ter alguma coisa para mudar. Toda vez que você enxergar aquela história, eu posso fazer um ajuste aqui, ele pode melhorar aqui, e isso nunca vai sair do papel, né? Eu gosto de falar muito, usar o meu exemplo próprio, né? O meu primeiro livro que eu escrevi do CLT ao MKT, hoje, quando eu leio ele, eu disse assim, nossa, eu podia ter feito tantas coisas diferentes. Ou hoje eu escreveria ele totalmente diferente, ou complementaria com muitas coisas. Só que se eu não tivesse escrevido esse primeiro livro, talvez a gente não estaria aqui nessa live falando sobre o temor da página em branco. Por quê? Porque você precisa se colocar em movimento, você precisa começar, ter um início, um meio e um fim, e deixar que o tempo se encarregue das mensagens entregues para os seus leitores, né? Gisele, eu queria agradecer você por mais uma quinta-feira aqui no Café com Palavras. É sempre bom a gente estar aqui compartilhando as dúvidas da nossa audiência, dos nossos escritores e dos nossos mentorados. E quero agradecer a todos que assistiram essa live ao vivo, a você que vai assistir a live gravada. Essas lives elas são curtas justamente para que você possa anotar e assistir e reassistir quantas vezes for necessário até que você vença o temor da página em branco. Né, Gisele? Muito bem. Pessoal, agradeço novamente o convite, né? O convite que a gente está aqui com vocês toda quinta-feira. E é muito bacana poder trazer essas pequenas dicas para mostrar para vocês que gente comum também pode escrever livro. Você não precisa ser um mago da internet, ou você não precisa ser o cara mais conhecido, ou doutor, pós-doutor, formado. Não, se você tem uma história, se você tem uma imaginação, uma história que possa agregar na vida de outra pessoa, por que não compartilhá-la? Né? Então, se você pode ser uma pessoa muito simples e ter uma boa história. E é para isso que as pessoas contam com a ajuda da editora, para que essa história ela esteja compreensível, para que ela esteja bem montada. Se você tem dificuldade, você pode buscar a gente, que a gente vai ajudar vocês a contar a sua história para o mundo. Muito bem, muito bem. Pessoal, quero agradecer mais uma vez a todos que estiveram presentes aqui. É você que vai assistir essa live gravada, assista, reassista, anote todas as questões que você tiver. E se essa live ela for interessante para você, compartilhe com mais pessoas, para que o Instagram entenda que esse conteúdo é relevante e entregue para mais pessoas. Deixe seu comentário e não deixe de nos acompanhar, porque toda quinta-feira a gente está aqui com a live do Café com Palavras. Um grande abraço e até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau. Pessoal, até mais.